Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que nós podemos criar um formulário utilizando o framework do Bootstrap, tá? Esse framework, ele auxilia nós na formatação da página, tá certo? Como o objetivo da minha aula não é ficar ensinando vocês a formatar uma página HTML utilizando CSS ou JavaScript, nós vamos utilizar então essa ferramenta, né? No caso aqui o Bootstrap. Ok? Ontem eu deixei para vocês um videozinho explicando como que baixa, com o link e tá tudo, mas eu vou fazer o passo a passo com vocês hoje, né? Então, o primeiro passo era acessar esse link, já abri aqui para adiantar. Aí, abrindo a página, vocês vinham em baixar e em seguida clicavam aqui em baixar, certo? Feito isso, era só acessar daí a pasta sua, que foi direcionada, acredito que downloads, né? Aí ele iria baixar aqui, ó, a versão zip. Aí é só clicar com o botão direito e mandar extrair no seu computador, ok? Essa opção eu já fiz, né? Então o meu já está concluído. Deixa eu só pegar e baixar aqui, ó, vou extrair uma versão para mostrar aqui as alterações que eu fiz, tá? Quando nós extraímos para o computador, eu já tinha extraído, mas eu substituí aqui, ó, extrair. Vocês podem ver que quando a gente entrar aqui em CSS, ele tem vários arquivos e em JS também tem vários arquivos. Esse arquivo aqui, aula, não tem, tá? É que eu já tinha baixado antes. Mas não é necessário deixar todos esses arquivos, tá? Então, se vocês olharem na versão que eu já deixei pronta aqui, ó, em Bootstrap, eu renomeei a página também, tá? Você vem com esses nomes e versões, ó. Então, eu renomeei, deixei isso aqui o JS e o CSS. Aí tem algumas aulas que eu já testei aqui hoje, antes de gravar com vocês, né? Até essa aula aqui é o que nós vamos utilizar. Eu tinha feito um outro teste aqui, ok? Então, se eu acessar o meu arquivo, vocês podem ver que eu deixei apenas os arquivos que são CSS. Já está escrito lá, folha em estilo em cascata. Então, eu deixei o Bootstrap e o Bootstrap Min. Os demais vocês podem excluir. Se eu entrar em JavaScript, mesma coisa, eu deixei só os arquivos de JavaScript e com o nome Bootstrap, Bootstrap Min. Os demais vocês podem excluir, ok? Então, eu adiantei essa parte para a nossa aula não ficar muito extensa, tá? Voltando aqui, ó. Quando nós começarmos a programar junto com o PHP, o que é o ideal? Eu pegar essa pastinha aqui do Bootstrap e colocar ela onde? Eu vou lá na unidade C, aí eu vou buscar qual que é o servidor que eu estou utilizando do PHP, né? Lá do banco de dados PHP MyAdmin. Então, no caso meu é o Champ, eu teria que vir em Champ, aí htdocs e salvar o arquivo aqui. Mas na aula de hoje nós vamos fazer só o formulário. Então, eu vou voltar lá em Downloads, nós podemos utilizar aqui mesmo, não tem problema, ok? Então, ó, Bootstrap. Então, aqui vai ficar os meus arquivos, ok? Então, eu vou fazer com você o passo a passo de um formulário, né? E vou explicando quais são os procedimentos. Então, eu deixei salvo já aqui para adiantar para nós quais são os códigos. Depois eu posso até disponibilizar para vocês, não tem problema algum. Então, o primeiro passo é a gente abrir uma página HTML, colocar qual é a estrutura dela, né? Então, eu abro aqui o HTML, eu peguei só incluir, no caso aqui, a questão aqui do caractere, né? Para não ter problema quando digitar o C cedilha ou digitar alguma coisa com acento. Fechei aqui a minha página, prontinho, ok? Aí, faltou aqui, ó, eu colocar, na verdade, para me fechar o meu cabeçalho, né, ó. Faltou para fechar o cabeçalho e para mim abrir aqui o meu corpo, ó. Corpo da página, que aqui só está fechando. Bom, vou copiar o código aqui. Eu vou colocar aqui na minha página que eu já salvei a aula. Onde eu salvei? É só para vocês verem. Save as, ele está, deixa eu só vir aqui, ó, Bootstrap, essa aulinha aqui, ó, tá? Vamos salvar, sim, ok. Colar. Então, por enquanto, só tem a minha estrutura, né? Então, aqui eu tenho a estrutura do HTML, aí nós vemos o cabeçalho da minha página, o corpo da minha página e encerrei, ok? Aonde vai ficar meu formulário? Dentro do corpo da página. Só que lembra que nós estamos utilizando o Bootstrap, então nós temos que linkar a minha página para o CSS do Bootstrap, tá? Se caso tivesse que linkar para o JavaScript também, mas nessa aula nós vamos linkar só
para o CSS. Bom, vou pegar o códigozinho para mim não ficar digitando. Então, aqui, ó, linkar no Bootstrap. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tô vendo que tá faltando aqui do comentário. Copiar. Então, eu tenho que colocar dentro do meu cabeçalho. Coloquei só aqui, ó, uma observação, tá, gente? Então, esse daqui é um comentário. Isso daqui não sai na página. Acredito que isso daí vocês já viram, né? E aqui o nosso caminho, né? Link. Qual que é o caminho que tá o meu Bootstrap, que é lá CSS? Então, ele tá dentro da pastinha CSS/Bootstrap. Só para me garantir, vou dar uma olhadinha lá. Bom, a aula está salva aqui. Aonde que tá o meu CSS? Dentro da pastinha CSS, aí eu coloquei a pasta e o nome do arquivo. Qual que é o nome do arquivo? Bootstrap.me, ok? Prontinho. E aqui o códigozinho aqui do CSS. Concluiu? Aí agora nós vamos criar o formulário. Eu tenho o formulário aqui, o códigozinho, tudo prontinho aqui, ó. Até eu vou pegar a estrutura, depois nós vamos pegar lá no Bootstrap e eu mostro esse exemplo também, tá? Então, aqui nós temos só a estrutura aqui do formulário, né? Só para a gente lembrar que nós temos o form. Aí, aqui é para onde que vai ser direcionado o meu formulário, né? No caso, ele vai ser direcionado provavelmente para uma página PHP que vai receber esses dados e vai armazenar no banco de dados, tá? Vamos supor que nós tínhamos criado lá no PHP lá a página, vamos colocar lá aula.php, tá? E essa aula.php, na onde que ela vai estar salva? No mesmo lugar que está a aula.html. Aí, método post, né, que nós vamos utilizar para enviar esses dados, ok? E aqui eu coloquei o nome do meu formulário, tá? Aí, aqui abaixo nós vamos colocar os campos agora, esses campos que eu quero formatar de acordo que tá, conforme tá lá no Bootstrap. Então, aonde que eu posso pegar esses exemplos? Então, se eu vir aqui, ó, em documentação mesmo, onde que eu tô, que tem a partezinha de busca, se eu digitar aqui, ó, form, ele vai aparecer para mim alguns exemplos de formulário. Então, vocês podem ver, ó, se eu quiser esse exemplo aqui, ó, eu posso vir aqui, copiar e colar lá. Ah, se eu quiser esse outro exemplo, mesma coisa e assim por diante, ok? Eu deixei também aqui, ó, um link onde tem mais exemplos ainda, ó. Então, se vocês quiserem, vocês podem acessar esse link aqui, ó. Vou deixar depois disponível lá para vocês também, tá? Então, não só forms, ó, porque aqui, ó, no linkzinho do form, eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Se eu quiser, no caso que o campo fica um na frente do outro, eu copio esse código. Se eu quiser que fique um abaixo do outro, eu vou copiar esse outro código. E assim por diante, ó, tem vários exemplos, né? Vocês podem olhar aqui. Não só exemplo de formulário, mas também tem outros formulários, outros itens também, tá? Então, é só vocês ir clicando aqui, vocês vão vendo que vai aparecendo o código. Botão, ó, eu quero, no caso, que seja o botão verde de sucesso, ou alguma coisa negativa, enfim, tem vários exemplos aqui, tá? É só vocês ir colocando. Vocês podem ver que daí o que vai mudar é a classe, ó, tá? Então, ó, a classe desse botão aqui é o do default, ó, o de sucesso, como que vai ficar? Então, assim, é só vocês ir mudando de acordo com a classe. Então, é só ir buscando as informações aqui e ir colocando. Vocês não precisam daí ficar digitando quais são os códigos CSS. Então, auxilia bastante isso daí na questão da aula, tá? Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Então, eu posso vir aqui, né, e copiar um códigozinho todo aqui e ir alterando. Mas como eu já copiei e fiz todo esse procedimento com lá e o meu já tá pronto, para ir um pouquinho mais rápido eu vou pegar no meu exemplo. Ó, mas aqui é só para vocês verem, eu vou até copiar aqui antes para vocês verem que funciona, tá? Então, aqui é que a página já tá por completo aqui no caso nosso. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu colocar no lugar do form. Ó, pronto, vou salvar aqui só para vocês verem. Então, aqui, deixa eu ir em aula. Ó, vocês estão vendo que criou, tá? Criou tudo formatadinho. Só que o problema é que falta eu colocar dentro de uma div. Vocês podem ver até no meu vídeo ficou meio cortado aqui. Mas ele está usando a página inteira, tá? Não é que tá cortando, não. É que o vídeo tá cortando alguns caracteres, tá? Mas ele usou a página inteira. Mas eu vou explicar para vocês como que nós podemos diminuir isso daí,
tá? Mas ele usou a página inteira e ele tá responsivo, tá? Tanto num celular como numa página, ele vai funcionar. Depois eu vou testar isso daí com vocês. Mas só para vocês verem esse exemplo aí. Tá? Neste exemplo, ó, se eu quisesse diminuir, qual que é o processo para diminuir? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu acabei fechando. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui só para vocês entenderem, tá? Eu fiz um desenho para vocês entenderem. O Bootstrap, ele, no CSS deles, ele fez a seguinte configuração. Ele pegou a página web e ele dividiu a página em 12 itens, ok? Então, até no exemplo que eu vou fazer com vocês, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o nosso formulário para ele centralizar e ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Então, ele vai ocupar o quê? 6 colunas. Então, ó, pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E para mim centralizar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir uma margem de 3 colunas. Por quê? Matemática, né? Se o total é 12, eu sei que tem que ficar 3 de um lado e 3 do outro, porque vai dar 6. E se eu vou utilizar 6, 6 mais 6, 12. Pronto, fechou. Né? Então, esse é o meu cálculo que eu vou fazer para me centralizar. Então, vamos fazer naquele exemplo, depois nós fazemos no exemplo que eu criei. Deixa eu só tirar aqui uma mensagenzinha que deu. Então, aqui, ó, antes de me iniciar o meu formulário, ó, deixa eu pegar o códigozinho, aí eu explico para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar só a linha aqui, ó. Nós temos essa linha aqui, ó, que é a que eu criei aqui. Só explicar aqui para vocês, ó. Então, se eu criar aqui agora, vai resolver o meu problema. Lógico que eu vou fechar essa div lá embaixo, né? Deixa eu fechar ela lá. Então, aqui, o que eu falei aqui? Que eu quero que use uma classe, né? O meu formulário, ele vai usar uma classe com 6 colunas. E eu quero uma margem de 3. Então, esse é o código. É lógico, gente, que vocês não vão decorar de um dia para o outro. Até eu mesmo, faz muito tempo que eu não usava o Bootstrap, né? Que eu não tenho lecionado mais a disciplina de programação. Eu tive que dar uma olhadinha hoje aqui. Mas se vocês deixarem essa página aqui, ó, que nem eu coloquei aqui os exemplos aqui, ó, é só ir buscando que vocês encontram facilmente, tá? Eu, coisa de 5 minutinhos que eu fiquei ali, eu já encontrei tudo que eu precisava, tá? Então, assim, é coisinha rápida mesmo. Então, ó, então coloquei lá aquele exemplo, vou salvar, ó, file, salvar. Deixa eu agora, vou atualizar a minha página aqui, ó. Prontinho, ó, resolveu o meu problema. Vocês viram que ficou centralizado. Só para vocês entenderem melhor aquele teste, ó, vamos supor que eu quero que seja de um tamanho de 4 colunas, ó, não vai ser 6. Você vai ver que não vai centralizar, não vai bater a matemática. Então, ó, vou pegar aqui, file, salvar, vou voltar lá na minha página e vou atualizar. Então, o que ele fez? Ele usou 4 colunas. Só que lembra que a gente falou que era uma margem de 3? Então, ele pegou e calculou uma margem de 3 aqui, ó, mais 3 mais 4 dá 7. E aqui, sobrou mais que 3. Então, não bateu o cálculo. Então, nesse caso, para me centralizar, o que eu tinha que fazer? Se a minha classe, no caso lá, que vai ser o tamanho do meu formulário, vai ser um tamanho de 4, então, aqui no caso, tenho que ficar aqui 4 também. Porque 4 vezes 3 é 12, né? Então, ó, 4 do lado esquerdo, 4 do lado direito e 4 no meio, vai dar 12. Ó, agora eu vou conseguir centralizar, tá? Voltando, vou atualizar. Prontinho, centralizou, ok? Deu para entender aqui, né? Só que a gente não vai usar esse formulário, tá? Por quê? Porque eu já vou fazer com vocês um formulário que a gente vai dar continuidade na próxima aula. Então, aqui já tem vários campos. Então, eu quero começar com vocês com 2 campos, depois nós vamos acrescentando, tá? E aqui também, ó, ele já tem um combo, ele tem aqui um testiário, então isso daí é coisa que a gente vai utilizar no decorrer do curso, ok? Então, nesse segundo bimestre, aí a gente vai estar utilizando aí esses itens, ok? Então, vou pegar o meu exemplo lá, ó, vou copiar aqui meu exemplo e vou explicar para vocês todas as linhas. Copiei aqui meu exemplo, vou apagar o formulário que tem aqui, apagar. Eu apaguei também a linha do form, né? Que ficou aqui. Form, deixa eu colocar aqui o action e o método post.
a gente vai utilizar, né? Pronto. O arte eu deixei em branco, na próxima aula a gente preenche, conforme a aula que a gente criar, tá? E aqui tá, no caso, o meu formulário. Deixa eu só alinhar aqui para vocês, sim, verem. Então, aqui, fechou. Aqui fechou, aqui fechou. E aqui eu posso... Prontinho. Fechadinho. Então, só para vocês entenderem. Então, eu criei uma div só para, no caso, formatar mesmo lá CSS, que é para agrupar o meu formulário, tá? Porque pode acontecer na minha página não ter só um formulário, ter outros itens. Então, vou agrupar esse formulário aqui. Então, ó, eu abri essa div, a classe aqui, grupo, e fechei ela lá embaixo. Depois, eu abri uma outra div onde eu coloquei o tamanho. Qual que é o tamanho do meu formulário? Vai usar 6 colunas e do lado esquerdo ele vai ter uma margem de 3 colunas, ok? Aí eu coloquei um título, só HTML, isso daqui eu acho que vocês já, né, viram várias vezes. Então, eu coloquei ali que vai ser o cadastro de login. Depois eu fiz um label e fiz um input. O input, eu coloquei uma classe, ó, só para vocês verem que tem uma classe lá utilizada do Bootstrap. Mesma coisa da senha, eu coloquei a mesma e coloquei um botão. O botão também eu utilizei, no caso, um exemplo lá, ok? Então, vou só salvar aqui para vocês verem, ó. Salvar, vamos voltar lá no códigozinho nosso. Poxa. Vou dar um F5 aqui, ou um Enter, né? Pronto, ó, já ficou o meu formulário prontinho, tá? Deixa eu só fazer alguns ajustes com vocês, ó. Vocês podem ver que não tem placeholder aqui, ó. Então, eu vou colocar, para quem não lembra o que é um placeholder, é só para aparecer um lembrete para o usuário, tá? Fica lá dentro, no caso, do input. Então, vamos colocar aqui, ó, placeholder, e eu vou colocar uma mensagenzinha, ó, digite o seu login. Um exemplo, né? Vou salvar aqui, ó, arquivo, salvar, só para vocês verem o resultado, ó, digite o seu login. Depois vou fazer a mesma coisa aqui com a senha, tá? A senha minha aqui, ó, ela tá com um texto, mas eu podia colocar o password, né? Password, vou colocar aqui. Onde eu vou colocar? Digite a sua senha, ok? E o botão aqui, como eu copiei lá da internet, eu esqueci de alterar, ó. Mas aqui é o nome que vai ficar no botão. Vou colocar o nome de salvar, ok? Aí, salvei. Vamos voltar lá na página. Prontinho, ó. Então, agora é só eu digitar, ó, e salvar, ok? Ó, se eu clicar aqui em salvar, ele não tá indo para página nenhuma, não vai acontecer nada. Mas eu posso também incluir, ó, a aula não é nem minha, tá? Conteúdo lá da outra professora, que eu acredito que ela deve ter explicado ou vai explicar para vocês ainda, tá? Então, eu também posso, ó, HTML5, hein? Coloco em um regrade aqui, para ele ficar obrigatório, né? Que vocês daí não precisam ficar programando com JavaScript ou programando aí várias linhas de código. Então, vou salvar, voltamos lá, F5, deixa eu confirmar aqui agora, ó. Ele pede para preencher o campo, vou digitar qualquer coisa aqui. Aí, ele pede para digitar aqui também o campo, ok? Tá? Então, prontinho, ó. Então, o formulário nosso, vocês viram que não foi difícil fazer. Se nós tivéssemos que utilizar o CSS, a gente ia levar várias aulas para formatar. Mais uma questão, é responsivo, ó. Vou até mostrar para vocês um teste aqui, ó. Vou minimizar a página aqui, ó. Vocês estão vendo? Um celular é mais ou menos dessa largura. Então, é dessa forma que vai aparecer no celular, ó. Se for num tablet, como que vai aparecer? Aí vai aparecendo, ó, até na tela do computador, ok? Então, é dessa forma aqui que vai fazer. Eu não vou incluir a página aqui PHP hoje para não ficar muito extensa. E também eu quero que vocês mexam um pouquinho no Bootstrap aí para vocês aprenderem, tá? É bem interessante. E isso daí também tá na ementa, tá? Da nossa aula mesmo, para a gente fazer uma interface legal
no caso, para a gente armazenar no banco de dados. Eu acho que esse framework vai ajudar muito nós nas aulas, tá? Então, eu quero que vocês busquem bastante, façam alguns testes. Aí, não sei se todo mundo está com computador, tá, pessoal? Mas como os testes que eu estou fazendo é tudo através de algum programa, então eu vou fazer os testes aqui, né? Espero que vocês consigam fazer de casa aí, qualquer coisa me manda mensagem, tá? Mas faça alguns testes, crio algumas páginas, tá? Se tiverem dúvida, pode me mandando mensagem. No período da aula de vocês aí, na quarta e na quinta, eu fico no período noturno à disposição. Vocês podem me mandando mensagem que eu vou ajudando, vou fazendo teste com vocês. Enfim, é só postar lá no mural. Tá? Vou deixar uma atividadezinha até para vocês criar um formulário aí, né? Para mim ver se vocês estão testando este item, tá? E como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda mensagem, porque o objetivo meu é auxiliar mesmo vocês, tá? Uma outra questão, vou deixar aqui gravado e depois vocês me mandam a resposta lá pelo mural. É a questão tem alguns professores que estão fazendo com vocês aula ao vivo, que está fazendo pelo Meet, né? Então, não sei se vocês preferem, se quiser nós podemos agendar, tá? Isso daí para a próxima semana, onde eu posso ir tirando as dúvidas que ficou, tá? Então, a gente combina um horário, todo mundo acessa, eu mando o link para vocês e daí eu vou explicando. Mas eu espero que vocês respondam, né? Dê a opinião, as sugestões, como que vocês preferem que nós fazemos aí as próximas aulas, ok? Vou ficar aguardando vocês, desenvolvo as atividades, vou também estar disponibilizando a nota do primeiro trimestre. Tem vários alunos que não realizaram as atividades, porém quem está participando teve uma nota legal, tá? Mas aí eu vou estar passando para vocês. Então a aula de hoje seria isso daí, qualquer dúvida me chama.